Estamos de volta agora para falar sobre felicidade e atitude no mundo empresarial com o Lucas Penteado, no quadro Ciência da Felicidade. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Elaine. Felicidade e atitude. A gente já sabe que sem atitude, sem a tomada de decisão, não dá para ser feliz, né? Exatamente. E isso é uma das maiores buscas das empresas. Quando a gente fala de técnicas para as empresas procuram sempre como fazer com que o meu funcionário tenha atitude ou como melhorar a atitude das pessoas dentro da empresa. Essa é uma eterna busca. E as pesquisas mais recentes, falando sobre as emoções positivas, incluindo a felicidade dentro delas, eles dizem que o equilíbrio entre colaboradores e diretoria, entre lideranças e liderados, é o passo fundamental para que essa atitude aconteça. Normalmente as empresas pecam ou erram em treinar. Faz um treinamento específico para a liderança. Depois de 6 meses, faz um treinamento específico para liderados. E aí a empresa está sempre desbalanceada. Está sempre um ambiente se sentindo bem e o outro ambiente se sentindo mal. E a gente viu que isso não funciona. Que a base para que a empresa tenha um bom funcionamento, uma boa atitude, é o equilíbrio entre as áreas. A gente tem algumas empresas que até usam aquelas carinhas para dizer se a pessoa está feliz, está triste. Isso resolve, funciona? Então, a gente tem essa medição, mas essa medição, normalmente, ela tem que estar ligada a um processo interno. Então, se a pessoa não tem um processo de ligação com a empresa, um bom relacionamento com o seu trabalho, ela vai, muitas vezes, mentir nesse processo, omitir algumas informações, ou até supervalorizar no momento comum, no momento que ela fala assim, não, eu estou bem hoje, mas ela faz uma avaliação extremamente positiva, ou o que a gente chama de avaliação dirigida, que é quando essa avaliação é feita mediante algum líder. Quando a gente tem, por exemplo, numa farmácia, você vai lá e você vai clicar no botãozinho dizendo se você foi bem atendido ou não na farmácia. Mas o farmacêutico está ali do seu lado. Então, o seu cérebro não vai deixar com que você faça uma avaliação verdadeira. Dentro das empresas, isso também ocorre. Quando os chefes, os diretores, os líderes perguntam, e aí, você gosta de trabalhar aqui? A resposta é gosto, não quero perder meu emprego. Então, a resposta é sempre uma resposta protetiva. Como que a gente faz para isso mudar, para a pessoa realmente ser feliz? Como a gente já falou em vários programas, ser feliz é ser aquilo que eu sou. É poder me sentir livre, é poder ter autonomia para poder falar da maneira que eu quiser. Então, são feitos testes que a gente chama de testes ocultos, onde a pessoa tem o controle sobre isso, mas ela vai receber um questionário, vai responder esse questionário, e esse questionário volta para a empresa sem nome, sem falar quem respondeu o questionário. Aí nós temos uma empresa que realmente se importa com a opinião dos funcionários e ou das lideranças também. Agora, uma coisa importante também de se falar é que, assim como a alegria contagia, a tristeza, a depressão, o baixo astral também pode contaminar todo o ambiente, né? Exatamente. A infelicidade, a tristeza, principalmente o que você falou, a pessoa ter um baixo astral, um humor ruim, um humor decadente, isso faz com que as outras pessoas também o tenham. Se você chega num ambiente e você é bem recebido, você se sente acolhido e se sente seguro. Se você chega num ambiente e você é mal recebido, você automaticamente vai se proteger para não sofrer nenhuma consequência. Isso acontece não só nas empresas, mas isso acontece também em grupos de convívio. Por exemplo, grupos de pessoas que têm a mesma religião ou grupos de pessoas que praticam o mesmo esporte. Quando alguém entra nesse grupo e é bem recebido, a probabilidade dessa pessoa ter uma atitude mais positiva, de funcionar melhor com aquele grupo é muito maior. Por isso a gente fala, a receptividade é fundamental. Se você, como gestor, como líder, quer melhorar o funcionamento da sua empresa, pense no processo de receptividade. Como as pessoas estão sendo recebidas na primeira vez que elas entram ali. Se você é líder de algum grupo, pode ser até um grupo de skate, se quando alguém chega ali, como que é a receptividade? Você apresenta as pessoas, você diz, olha, contratamos felizmente essa pessoa para trabalhar com a gente. Então a receptividade é fundamental para que a gente possa já cultivar desde o princípio uma boa atitude. Agora, antigamente tinha-se muito o processo do respeito pelo medo, né? Tinha aquela coisa de o chefe bravo, o chefe grosso, o mal educado, e as pessoas respeitavam porque tinham medo dele e medo de perder emprego. E aí criava-se um clima emocional tenso e, enfim. Hoje não tem muito mais vaga no mercado de trabalho para esse tipo de profissional, né? A gente está passando por essa mudança. A gente
tem observado dentro das empresas que esses profissionais cada vez mais são colocados de lado nas empresas, mas ainda em grandes cargos existem pessoas que trabalham dessa maneira. E um dos cursos que eu ministrei, eu tinha um grupo de RHs e eu perguntei para eles: vocês já fizeram uma entrevista de emprego que deixou o entrevistado com medo? Alguns ergueram o braço dizendo assim: eu já, com o maior orgulho de dizer aquilo. E o que a gente conversou foi: o que você obteve das pessoas que tinham medo? Todos eles me disseram: eles não foram suficientes para a vaga. Por quê? Quando a pessoa está com medo, ela não é suficiente para fazer nada. Ela está simplesmente se protegendo. Então, para ela mostrar o potencial, a atitude, tudo isso, ela precisava estar confortável e não com medo. Quando o nosso cérebro ele vai receber um alerta de pânico, ele faz com que a gente funcione muito mais no modo instintivo do que no modo racional. O nosso modo instintivo fica extremamente aflorado, então a gente se fecha, evita falar, fica observando o ambiente, as pupilas se dilatam, nós estamos sempre observando o que pode acontecer de mal em volta. Isso é um sistema de proteção. E agora, quando deixa a pessoa à vontade, a atitude dela aumenta. Não só numa entrevista de emprego, mas também no dia a dia da empresa. Quando você se sente à vontade no seu local de trabalho ou com a sua equipe de trabalho, isso melhora em torno de 75% a produtividade e a atitude do colaborador. A gente pode dizer que a dica de ouro para empresas e empresários é investir em treinamento para melhorar essa qualidade de relacionamento? Exatamente. E investir em treinamentos de equilíbrio, né? Esse ano nós lançamos alguns treinamentos interessantes para isso. É um treinamento onde a gente treina liderança e liderados ao mesmo tempo, onde a gente tem um equilíbrio para que isso possa funcionar verdadeiramente dentro de uma empresa. Não adianta eu treinar apenas a liderança ou apenas os liderados. Por quê? Acontece um lado na empresa que os funcionários também se utilizam do medo dos gestores para criar situações difíceis. Então, tem grandes empresários que falaram assim: olha, Lucas, eu tinha a cultura de estar mais próximo dos funcionários, mas isso não funciona, porque a pessoa só quer se aproveitar da empresa, ela quer tirar proveito. Então, eu preciso treinar também os funcionários, porque eles precisam perceber valor para aderir a uma cultura. Não é só o líder, não é só o gestor hoje que é mal treinado para isso. Nós temos muitos funcionários que vão para a empresa para tentar tirar da empresa o máximo proveito que ele puder, sendo que ele não está entregando os resultados que deveria. Então, a gente treina as duas coisas ao mesmo tempo. Treinar os liderados para eles compreenderem que a empresa é um processo de convivência. Eu gosto de dizer, existem empresas familiares e existem empresas que precisam se tornar família, né? De se importar um com o outro e realmente mudar esse ambiente para um mundo mais humano, um ambiente mais fácil de lidar. E os líderes também precisam ter essa consciência que existe uma certa autoridade, mas as pessoas elas não vão seguir você pela sua autoridade ou pelo seu título. Elas vão seguir você pelo seu exemplo. Então, o líder fazer a coisa funcionar. Essa coisa de conquistar o trabalhador, o funcionário, trazer ele para o seu lado. Isso a gente pode dizer que é uma mágica, é um dom de algumas pessoas e outras não têm? Você acha que todos os gestores conseguem ser trabalhados para ter essa arte da conquista, de trazer as pessoas para realmente se sentir orgulhosas e fazendo parte daquilo? Para alguns é mais fácil, porque foram criados dentro de um processo que se importar com o próximo é importante. Para outros é um pouco mais difícil, mas não é impossível para ninguém. Eu acredito que todo gestor ele pode conseguir, sim, aprender esse processo e, durante esse processo de aprendizagem, ele vê realmente os pontos positivos que estão acontecendo. Alguns gestores foram criados dentro de uma sociedade que dizia: para você se destacar, você precisa ser sério, rude e que você não pode ter contato com as pessoas. Você precisa estudar muito para poder mandar nas pessoas. E era essa frase mesmo: estude muito para você poder mandar, não queira ser mandado. E hoje isso vem mudando. Hoje, os chefes que são esses gestores que aprenderam a mandar estão vendo que não tem pessoas para mandar. Nós temos pessoas para serem lideradas. E a grande qualidade de um líder é realmente o exemplo. Ele que
toma a frente de algumas decisões, ele demonstra saber fazer. Isso foi uma das coisas mais interessantes que eu aprendi numa grande empresa aqui no Paraná. Eles disseram: Lucas, a gente treina os nossos vendedores, mas os nossos gerentes de venda fazem parte do processo. Então, eles estão prontos para fazer o mesmo processo quando o vendedor precisar de ajuda. Nós vivemos em um mundo relacional. Nós não vivemos numa bolha dentro de uma empresa. Isso é impossível. Então, nesse mundo relacional é que nós precisamos entrar em contato com outra pessoa, perceber a melhor maneira de se comunicar com ela, a maneira como ela mais gosta de se comunicar e, a partir daí, ajudá-la a crescer. É o verdadeiro interesse no próximo, é o verdadeiro interesse no outro que vai fazer a empresa crescer. É no bem coletivo, né? Exatamente. Até porque não tem nada pior do que acordar de manhã e falar: que droga, tenho que ir para aquele lugar. Né? Exatamente, sem nenhum desejo no coração de sair de casa. Lucas, obrigada pela participação, viu?